aeróbia, na prática esportiva, ela é muito mais salutar para o nosso organismo, porque, primeiro, ela reduz os depósitos de gordura. Segundo, ela aumenta o fluxo sanguíneo, oxigenando mais as estruturas musculares. Não que a prática anaeróbia não seja importante, ela até é, mas tem que haver um balanço entre os dois processos de produção de energia. Então, observemos o ciclo de Krebs. Vamos retornar aqui primeiro ao ácido pirúvico. Lembra? Glicose, ácido pirúvico. Como nós estamos falando da glicose, é glicólise. Mas qualquer matéria orgânica degradada para a produção de ácido pirúvico, nós dizemos piruvato. Piruvato significa produzir ácido pirúvico, independente do processo. O ácido pirúvico, então, vai ser degradado em acetil. Durante o processo de degradação, eu vou ter a liberação de CO2. Por quê? Porque o ácido pirúvico tem 3 carbonos, mas o acetil só tem 2. Entra em ação, então, a nossa enzima coenzima A, que vai se ligar ao radical acetil. Para quê? Para transportar o acetil para dentro da mitocôndria, para a área da matriz mitocondrial, aonde vai ocorrer o ciclo de Krebs. Durante esse processo aqui, nós teremos a liberação de hidrogênio. Ele será, então, capturado por um transportador chamado de NAD. Lembra que na fotossíntese era NADP, porque ele era fosforado. Aqui não há fósforo. Por isso, o NAD recebe o hidrogênio e passa a condição de NADP2H, ou H2. O radical acetil, então, vai ser incorporado ao ácido oxalacético, com 4 carbonos. 2 com 4 vai gerar o ácido cítrico com 6 carbonos. O ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. E qual é a grande finalidade dele? À medida que esses ácidos vão sendo decompostos, eles vão liberar hidrogênio. E é justamente isso que o processo quer, liberar hidrogênio para que ele possa ser transportado para a cadeia respiratória. Só que durante o mecanismo de degradação, eu tenho a liberação de CO2. Repara só, 2 carbonos com 4 carbonos, eu gerei um produto com 6 carbonos. Ao perder 2 carbonos para o gás carbônico, eu volto à condição do ácido oxalacético. Por isso, ciclo de Krebs. Ele parte e retorna ao ponto original. Então, o ácido oxalacético nunca vai ser gasto. Na realidade, o que o processo quer é pegar a energia que está contida aqui nesse acetil e liberá-la sob a forma de hidrogênio. Mas é claro, durante o processo, eu também tenho a liberação de energia diretamente, que ela vai ser armazenada, então, na molécula de ATP. Tanto o NAD quanto o FAD, que são receptores de hidrogênio e automaticamente transportadores, irão levá-los para a cadeia respiratória. Todo esse mecanismo está acontecendo na matriz mitocondrial. Agora, a cadeia respiratória passa a ser nas cristas mitocondriais. Tanto o NAD quanto o FAD vão transportar para a membrana da mitocôndria, lá para as cristas mitocondriais, que são expansões da membrana. Os transportadores vão liberar esse hidrogênio. E o hidrogênio, então, ele é separado em próton e elétron. Os elétrons entram numa cadeia transportadora. E quando o elétron salta de um ponto para outro, ele libera energia. Essa energia é justamente para quê? Para forçar a passagem do hidrogênio por dentro de uma proteína transportadora. Lembra dos canais proteicos que nós vimos na membrana plasmática? É igualzinho. Então, quando a energia é transmitida pelos elétrons, o hidrogênio é forçado a passar por dentro da proteína, acumulando-se entre os espaços da membrana. Acontece que essa região daqui não é a região dele. Com isso, ele é empurrado de volta para o meio externo. E durante esse processo de transporte aqui, nós vamos ter a liberação de energia para a produção do ATP. Essas proteínas por onde o hidrogênio volta e libera energia são chamadas de sintetase do ADP, ou seja, a proteína que vai sintetizar o ATP. Então, vamos pegar o processo como um todo. Ele foi degradado lá na glicose, passou no ciclo de Krebs, a energia toda acumulada nos hidrogênios, os hidrogênios vieram para cá e a movimentação dos hidrogênios pelos canais proteicos, a movimentação eletrônica vai liberar essa energia. Acontece que os hidrogênios voltam a se acumular
E aí é que entra, então, o nosso oxigênio. O oxigênio é considerado como o aceptor final de hidrogênio. Ele recebe o hidrogênio e origina molécula de água. É importante essa água aqui, muito. Por quê? Porque se o hidrogênio ficar acumulado, o meio começa a se tornar ácido. E se ele acidificar, a célula morre. A recepção do oxigênio se combina com esse hidrogênio, provocando o aparecimento da água, que é um produto neutro. Com isso, toda a energia contida na glicose foi degradada, foi liberada e armazenada sob a forma de ATP. Vamos observar um resumo total desse processo? Então vamos olhar o resumo energético do mecanismo. Vamos começar pela glicólise. Lembra da diferença dos ATPs que eu tinha comentado? Olha aqui, ó. Para que o processo tenha início, eu tenho que injetar energia. Então eu vou injetar 2 ATPs. Então não há produção, há consumo. Porém, durante o processo, nós vamos produzir 4 ATPs. Produção de 4 ATPs. Um saldo de 2, que era aquele saldo que nós observávamos no final da glicólise. Durante o mecanismo de glicólise, existe a liberação de hidrogênio, capturado pelo NAD. Esse hidrogênio acaba produzindo ATP na cadeia respiratória. Ele sai direto da glicólise para a cadeia respiratória. Então eu vou ter um saldo total de 8 ATPs. 4 produzidos diretamente na glicólise, 6 produzidos na cadeia respiratória em decorrência da glicólise, menos 2 que foram consumidos no início. Então eu tenho um saldo de 8 ATPs. No mecanismo de ativação do piruvato, quer dizer, da própria glicólise, eu vou ter a entrada de um hidrogênio, um saldo de 3 ATPs produzidos na cadeia respiratória. Quer dizer, essa ativação que acontece aqui acaba gerando a produção de ATP na cadeia respiratória. Então eu tenho mais 3 ATPs. No ciclo de Krebs, o hidrogênio produzido no ciclo de Krebs, transportado pelo NAD. Hidrogênio produzido no ciclo de Krebs, transportado pelo FAD, vão gerar 9 ATPs, 2 ATPs, com um produzido no próprio ciclo. Então eu tenho, na produção do ciclo de Krebs, conjunto com a cadeia respiratória, 15 ATPs. Então, ao processo, eu tenho 8 mais 15, vezes 2. Por que 2? Porque cada molécula de glicose produz 2 de ácido pirúvico, que irão gerar 2 ciclos de Krebs, que irão gerar 2 cadeias respiratórias. Ao final, eu tenho uma produção de 38 ATPs, quando o processo todo ele é aeróbio, e 2 ATPs, quando o processo é puramente anaeróbio. Nós não podemos deixar de observar que o início do processo, ele é aeróbio. Só que é um aeróbio indireto. Tanto é que nós consideramos, academicamente falando, como um mecanismo anaeróbico. Por quê? Porque não há entrada de oxigênio. Glicose, ácido pirúvico, ácido acético. Não existe o oxigênio. O oxigênio só participa na cadeia respiratória. Tinha que ser assim. O processo aeróbico, ele é uma evolução do processo anaeróbico. Então, o processo anaeróbico não morreu, ele apenas deu continuidade a um mecanismo onde existe a utilização de oxigênio, consequentemente, a maior liberação de energia da matéria orgânica, maior aproveitamento na fabricação de ATPs. É importante que a gente entenda que o processo anaeróbico, ele não é um processo totalmente em vão. Ele é um processo que apareceu da necessidade dos micro-organismos liberarem energia da matéria orgânica. É óbvio, houve um grande avanço com a entrada de oxigênio na nossa atmosfera, através do processo fotossintético, e o aparecimento da respiração aeróbia. Mas é muito comum nós escutarmos que o processo anaeróbico é um processo ineficiente. Ele é ineficiente se nós pensarmos num ser complexo como a gente, onde a necessidade energética é muito grande. Mas ele é extremamente eficiente na produção de energia de um micro-organismo. Aliás, quando nós não temos oxigênio, a nossa musculatura é capaz de fazer respiração anaeróbia. O importante é não parar a produção de energia. Então, na falta de oxigênio, o sistema automaticamente reverte a respiração para um mecanismo anaeróbio. Lamentavelmente, vamos gerar ácido lático dentro da nossa musculatura. Por isso aquela ardência no músculo, quando a gente
faz exercício mais do que deveria, ou aquela cãibra indesejada. O que vem a ser a cãibra? É um processo de defesa do músculo. Ele dá um alerta para a gente. Faltou energia, eu vou parar de funcionar. E ele trava. Porém, a gente tem que entender que isso é uma situação emergencial do nosso organismo. O oxigênio voltou a entrar, o processo volta a ser aeróbio. Para nós, ele é extremamente importante, porque o nosso consumo energético é muito alto. Mas para um micro-organismo, o perfeito seria o anaeróbico. Eu chamo a atenção para o estudo da fermentação. É muito importante que a gente entenda bem todo o processo de liberação de energia. É um dos assuntos mais dinâmicos da biologia e dos assuntos muito importantes para que a gente possa acompanhar todo o processo fisiológico, seja humano ou seja de qualquer animal. Lembre-se, estude fermentação não como algo em separado, mas como um mecanismo evolutivo. Preste atenção na respiração aeróbia, nas fases dela. Lembre-se que a glicólise, que é um processo aeróbio, ele começa exatamente igual ao processo fermentativo ou ao processo anaeróbio. Veja sempre como um todo, nunca como uma parte. Olhe ponto a ponto. Veja o que é produzido em cada momento do processo respiratório. Veja qual é a finalidade. Pesquise para ver se existe um outro processo fermentativo, além daquele que nós já falamos, produção de cerveja, produção de pão, produção de iogurte. Você vai ver que existem outros mecanismos, tá? Faça exercícios, releia, procure sempre aumentar o seu grau de informação, ok? Um abração para todos vocês. Até a próxima. Na aula de hoje, falamos sobre respiração e fermentação. Vimos os processos de liberação de energia através da incorporação inicial da energia e posterior liberação, tanto em mecanismos anaeróbios como em mecanismos aeróbios. Vimos os tipos de respiração. Falamos da respiração anaeróbia, falamos da fermentação, vimos que a fermentação pode ser alcoólica ou lática. Não importa os tipos, a produção será de um saldo de 2 ATPs. Falamos da respiração aeróbia. Vimos que ela tem 3 momentos. A glicólise, que é um processo anaeróbico embutido. Vimos o ciclo de Krebs, onde a importância dele estava na liberação de hidrogênio para ser transportado para a cadeia respiratória. Vimos a cadeia respiratória, onde a movimentação eletrônica e a movimentação dos prótons de hidrogênio acabam gerando energia para a síntese de ATP. Vimos que o processo todo é altamente encadeado, com um saldo final de 38 ATPs para a respiração aeróbia contra 2 ATPs na respiração anaeróbia. Bons estudos! É importante que a gente saliente a fermentação. Nós observamos que no nosso dia a dia, os processos fermentativos são abandonados, porque se considera que a respiração anaeróbia é uma respiração muito deficiente se comparada à aeróbia. Isso eu acredito que seja um erro acadêmico. A fermentação ou a respiração anaeróbica como um todo, ela é extremamente importante, até para que o aluno possa entender o processo evolutivo da Terra. Primeiro apareceu a respiração anaeróbia, depois veio a fotossíntese e posteriormente a respiração aeróbia. Então, salientar a fermentação, os processos fermentativos, quais são os produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, baseados nos mecanismos fermentativos dos seres inorgânicos, dos seres microscópicos, como queiram, é importante. A evolução do processo anaeróbio para o aeróbio, a glicólise, o piruvato, o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, sempre salientando que não é só a glicose que é queimado. Qualquer matéria orgânica pode entrar no processo aeróbio, seja carboidrato, seja lipídio, seja proteína. Claro, mostrando que quando o organismo queima só proteína, há uma falha de absorção de carboidrato. Mas nós temos que dar um ênfase ao mecanismo inicial, para que o aluno possa entender o que foi a própria evolução da Terra dentro dos processos de liberação de energia.